façamos a invocação junto comigo em uma única voz, todos em uma única voz. Quero que meus lábios exprimam, Senhor, somente o que é digno. Que minha palavra mostre àqueles que me ouvem a profundidade de tua obra. Quero que, como eu em ti encontro apoio, outros também o encontrem. Verifica, Senhor, os abismos. Por meio de mim, tuas virtudes mais elevadas se exprimam. Faz-me, Senhor Poiel, o construtor nesta terra da cidade eterna, da Jerusalém que tu já edificastes no céu. Saudações da luz ao sétimo coro, ao coro dos principados, regido pelo sagrado príncipe Raniel. Jeová Tsambayosh Raniel, Jeová Tsambayosh Raniel, Jeová Tsambayosh Raniel. Uau! Uau! Deus que sustenta o universo. Então, vamos meditar um pouco sobre essa sagrada frequência, sobre Poiel. Deixar ele aí frequenciando, trazer aqui os comentários. Poiel traz coisas importantes aqui para nós. Todos aqueles que nasceram no dia 2 de março, 14 de maio, que é o dia de hoje, 26 de julho, 7 de outubro e 19 de dezembro, estão conectados com essa frequência, tá? De Poiel. São regidos por ela e a invocação dessa frequência fala sobre a missão dessas pessoas. E é interessante isso, né? Tudo que eu trago aqui nesse programa, tudo, absolutamente tudo, falando do mundo espiritual, trazendo os conceitos filosóficos e espirituais, é aquilo que foi, é e será. Não tem a ver comigo, está ligado aos 7 princípios herméticos e às 12 ciências sagradas. Simples assim. Eu só transponho a história de uma verdade que é, que foi e que será. O que esses caras escreveram? Quero que meus lábios exprimam, Senhor, somente o que é digno. O que é digno? Essa é a grande questão. O que eu estou aqui é para transcrever, para dizer. Não é para interpretar segundo o que eu acho que é digno. O que é digno para mim. Não, não é isso. É digno segundo os princípios herméticos. E ele fala, ele continua aqui. Lembre o que está escrito lá na minha invocação. Delegados o poder de construir o futuro segundo as tuas leis. Não são as minhas leis, não é a minha ética que eu construo com a minha companheira, com os meus filhos. Eu tenho uma ética com as minhas filhas, que não é a ética de todos os filhos. Porque cada pai, cada mãe vai construir uma ética com seus filhos, que deveria ser baseada na moral e nas leis da dignidade do divino e do sagrado. Essa é uma. Esse é o sol que banha, que nos aquece a todos, a chuva que molha a todos, a terra que nutre. Esse é o parâmetro daquilo que eu trago para vocês aqui. E não a minha moral e a minha lei com a minha família, com a minha companheira, na minha empresa. A minha empresa, minha família, a minha relação íntima, ela é pautada hoje por todos esses princípios. Mas aí na minha vida, porque o que eu necessito é diferente do que você necessita. A minha família necessita de algo que a sua necessita outra coisa. São coisas distintas. Mas o que eu trago aqui para vocês não é isso, de forma alguma, né? E durante muito tempo eu faço isso. Vai fazer 20 anos que eu faço isso, desde 2005. Ano que vem fará 20 anos que eu estou nesse caminho. 10 anos de consultório. É uma trilha. Um estudo profundo. Poucas pessoas sabem aquilo que eu sei. Porque eu estudei mesmo. Porque eu me aprofundei. Faz simplesmente 14 anos que eu leio o ciclo dos 72 nomes de uma forma em looping. Daqui 73 dias eu vou estar lendo Poiel de novo. E 73 dias eu vou estar lendo Poiel de novo.
E muito provavelmente eu farei isso até o meu último sopro, porque eu sei a importância que é isso. No meu desenvolvimento, o desenvolvimento que eu estou fazendo com as pessoas aqui. Então, deixa eu dizer uma coisa, eu não estou brincando aqui. Então vamos ver aqui Poiel, o que ele nos traz. Quero que meus lábios exprimam ao Senhor somente o que é digno. Então nós falamos sobre isso alguns dias atrás, né? Precisamente no anjo 48, que eu busquei isso outro dia, Meriel, em que ele fala: põe em mim boa semente para que tudo que germinar em mim seja digno ao olhar divino. Digno ao olhar divino. E aí em 49 ele fala que seja nobre, digno e grandioso. Isso colou em mim de uma tal forma, por isso é importante estar lendo. Imagina, 14 anos depois. Eu leio desde 2010 isso, 14 anos depois. Eu já li várias vezes, nobre, digno e grandioso, mas não significou absolutamente nada além de, nobre, digno e grandioso. Uau! Segundo o olhar divino. E ele está falando de novo aqui hoje. Somente o que é digno, exprimam os meus lábios. Ou seja, ele está falando da palavra escrita e falada. Palavra tem poder. Não tem essa frase? A palavra tem poder? Percebe? Se você não está escrito, palavra, se escreva agora. Poder. Se escrever agora, do verbo necessariamente já, né? Para que você esteja conectado aqui ao movimento. Então, que meus lábios exprimam somente o que é digno. E o que é digno? É a verdade. Minha verdade, sua verdade, não. A verdade que foi, é e sempre será. Essa é a verdade. Então, para um pouquinho. Você está falando, Luiz Marcelo, de versículos religiosos, está falando de passagens de Arjuna com Krishna, da Bhagavad Gita, está falando de passagens do Alcorão, do que está falando que é verdadeiro? Está falando sobre os princípios sutis. Se a sua vida estiver conectada na justiça divina, no amor divino, se estiver conectado na base da justiça amorosa e do amor justo, não estou falando de leis terrestres, estou falando de lei divina. Essa do sol, que banha a todos, da chuva que molha a todos. De que nós estamos num palco sagrado e divino, construídos por algo, alguém, alguma coisa, que alguns denominam como Yod He Vav He. Essa é a verdade. Meu lábio exprima somente aquilo que é digno. Digno é aquilo que é verdade. Digno é aquilo que é sábio, que tem uma sabedoria. Digno é aquilo que veio do sagrado e do divino. Isso é digno. Então, que a minha palavra, escrita e falada, exprima somente o que é digno. Ou seja, o que é verdadeiro. Então não é verdade de mentira ou verdade. Não é isso. É isso que vocês precisam entender. Não é disso que está falando. Se é verdade ou mentira. Não é disso. Está falando daquilo que é. Daquilo que foi e sempre será. Que nossos lábios só exprimam isso. Se eu for falar de... Por isso conceitos filosóficos e espirituais. Eu trouxe para vocês anteriormente. Então se eu for falar do arroz que eu vou fazer, eu preciso exprimir isso com dignidade. Falar, sacralizar. Sacralizar isso. É isso que o Poiel está nos trazendo como consciência. Porque a frequência do dia, ela vem para nos trazer essa consciência. Vocês precisam meditar no dia de hoje, nós todos. Né? Meus lábios exprimem o que é digno sobre os olhos de Deus. E o que é digno é o que é verdadeiro. Eu sei o que é verdadeiro. Para todos, não para mim, não é a minha verdade, mas a verdade suprema e real. Se não, eu preciso descobrir. Preciso meditar sobre isso e descobrir. Que minha palavra, ele segue, aqueles que me ouvem, para aqueles que me ouvem, a profundidade de tua obra. Que as minhas palavras. E quando a gente fala de palavra, pensando na espiritualidade, quando a gente fala de palavra, nós estamos falando de ação, hein? Tenho isso claro, tá? Que quando a gente fala da palavra, quando você lê em qualquer lugar a palavra, nós estamos falando de ação, escrita e falada. Pegaram aí? Que minha palavra mostre para aqueles que me ouvem a profundidade de tua obra. Sempre, não importa onde. Não importa onde. Se é no arroz que eu vou fazer,
Se é no beijo que eu vou dar na minha amada, se é no olhar que eu vou ter para uma criança, não importa. Não importa. Sempre tem que ter profundidade na tua obra. Quero que, como eu em ti encontro apoio, outros também encontrem. Percebe que eu estou transferindo isso? Verifica, Senhor, minha palavra. Estou fazendo um acordo aqui com o Poiel. Ei, verifica a minha palavra. E se eu estiver usando isso de forma vil, me chame a atenção. Berre os meus ouvidos internos. Verifica a minha palavra. Estou pedindo. Faz esse acordo aí. Grita nos meus ouvidos. Com ela, né, abra perspectivas e ilumine os abismos. Abra perspectiva e ilumine os abismos que a gente vive aqui no plano da Terra. Que ilumine esses abismos que a gente vive aqui. Por meio de mim, tuas virtudes mais elevadas se exprimam. Suas virtudes mais elevadas se exprimam. Por meio. Que nós sejamos um instrumento a partir daí. Faz-me, Senhor Podoel, o construtor nesta terra da cidade eterna, a Jerusalém celeste, que tu já edificastes no céu. Faz de mim, Senhor, um construtor nesta terra. Então, todos nós servindo a grande obra. Pegaram a história?